Tu teve um infarto, é isso? Tive 2 infartos. Eu conheço a medicina do avesso também. Você sabe a história do meu infarto? Não. Não sabe? É o seguinte, eu vou contar assim, mais ou menos foi assim a história. Eu tive um colapso. De tanto trabalhar? Pode ser, não sei, pode ser que sim. A gente, quando trabalha demais, deixa de amar o que faz. Um pouco, sim. Não é? A gente tem que trabalhar até onde a gente ama, onde a gente assimila o amor. Senão a gente adoece. Isso foi uma das coisas que eu descobri, sabe? E eu caí duro. E antes de cair, eu mandei chamar a ambulância. Eu estava na minha casa, vieram meus filhos, tal, não sei o quê. E eu vi o meu corpo. E como não bastasse isso, eu trabalhei muito em UTI. Então eu tinha um raciocínio muito rápido, pronto-socorro UTI e tal. Eu falei, eu tive uma emergência hipertensiva. Uma encefalopatia hipertensiva. E pegou o coração e o cérebro. Eu preciso soltar líquido. Então a sensação que eu tive na minha experiência é que eu pisei em cima do meu estômago e tive um vômito. E a pressão caiu. O teu corpo vomitou. Vomitou. Mas a sensação que eu tive fui eu que pisei no meu estômago. Tô entendendo. E eu estava olhando o meu, não é? Mas isso não era estranho pra você, doutor? É que você lida com isso? Olha, isso já aconteceu outras vezes comigo. Imagino que sim. E eu tenho certeza que existe vida após a morte pela minha experiência. Porque se o meu corpo tivesse morrido, eu estava consciente. Bom, aí aconteceu o seguinte. É verdade. Eu fui levado para o hospital INCOR. E lá, eu não me identifiquei como médico para não ter privilégios, porque também isso é feio, né? Eu acho. E aí, então eu fiquei naquele corredorzão, na época que o Hospital das Clínicas era aberto, agora é setorizado, antes era aberto. Eu fiquei lá na maca e tal, e veio um assistente e me perguntou por que eu tinha caído e tal, se eu tinha perdido a consciência. Aí eu falei assim, eu mesmo não. Mas o meu corpo perdeu. Pô, foi o que aconteceu. Eu vi desse jeito, entendeu? Bom, aí ele olhou pra mim e falou assim, você tá brincando comigo? Você vê um pronto-socorro lotado assim, você brincar comigo? Eu preciso saber. E tal. E pegou, pôs a prancheta em cima da minha perna e saiu para atender outro. E tinha um professor que não me reconheceu. Foi até meu professor. Mas eu já estava com mais idade. Ele não reconheceu. Não me reconheceu. E falou assim, eu ouvi o que você falou. O que você teve foi uma experiência de quase morte. Você saiu do corpo e você voltou. Sair do corpo, pelo que eu estou entendendo, talvez não seja a melhor noção também, né? Mas eu saí e voltei. Foi uma experiência de quase morte. Aí ele pegou e falou, eu vou te dar um telefone de um médico que você precisa procurar. E me deu o telefone, que era meu telefone. Porra, é sensacional. Aí, lógico que eu não ia falar que era eu, porque isso não ia descredenciar, né? A pessoa famosa, se ele tá me intrigando, eu sou famoso, né? Assim. Mas eu vou descredenciar. Aí eu falei assim pra ele, falei assim, nossa, eu preciso mesmo encontrar essa pessoa, porque eu tinha me desligado tanto da minha essência, sabe? Eu acho que a gente se desliga, né? Eu falei, eu preciso ligar para essa pessoa, né? Foi aí que depois eu passei a tocar piano, passei a reservar um tempo de autodescoberta, que todo o pessoal precisa de sair um pouco da ciranda para fazer esse processo, sabe? E tu tinha quantos anos nessa época aí, professor? Faz muito tempo? Eu acho que eu tinha uns 40 anos, talvez. Faz uns mais de 20 anos. Vamos lá, né? Tá, mas o que eu ia falar não tem nada a ver com isso, não. Tem a ver com o seguinte, tem a ver com... Cara, quando isso acontece contigo, você já tinha tido várias experiências espirituais, você me falou que um dia você vai voltar aqui para me contar sobre essa parte, e me falou também que tu já tinha... não era tão novidade assim, a ponto de tu não ficar chocado de ver teu corpo e ir lá, peraí, deixa eu fazer... Não, eu fiquei chocado pelo seguinte... Duas coisas me chocaram. Uma, porque não era hora de morrer, porque eu não tinha escrito meu livro. Que eu não escrevi até hoje. Então não pode morrer. Aí eu falei, não é hora, eu não queria morrer, entendeu? Eu não queria terminar a minha estada aqui.
E a outra é que eu não vi o chamado túnel de luz que você vê. O meu não tinha túnel de luz. Entendi. Entendi. Então não era a mesma Eu hora. falei assim, pô, porque experiência de quadro de morte e não ter túnel de luz, você vai pra onde? É, verdade. Mas aí, o ponto é justamente esse, que cara, tu já era um cara ligado com a espiritualidade, ou que já tinha olhado, já tinha estudado tudo isso, e ainda assim tu se perdeu a ponto de ter que se encontrar contigo mesmo depois. É porque eu acho que esse negócio de saber, eu acho que existe uma diferença entre conhecer e saber. Saber vem da palavra sabor, que é morder a maçã, né? Que a maçã é o símbolo do conhecimento, não é? Então, eu acho que me falta o saber, que é você ter o conhecimento experimentado. Entende? Eu acho que é importante a gente ir atrás disso para não ficar com um palavrório rodando na cabeça sem significado. Uhum. Porque aí ocorre uma distância entre o coração e o cérebro. É o pessoal, eu quero ser eficaz na empresa e tal, toma Ritalina e tal. O remédio faz por você e você não assimila a tua experiência. Entende? Não traz por coração. Começa a trabalhar só com a cabeça. Não roda com o coração, não traz significados para o que você faz. Aí começa o processo do adoecimento. O saber envolve o sabor. Obrigado. A experiência vivida. Por isso que não é acreditar em nada, nem no que eu estou falando. A minha fala tem que ser para você, internauta que está participando, motivação para você pensar e encontrar a sua verdade. Perfeito. Eu não quero convencer você de nada, eu só estou expondo. Quando eu exponho fatos da minha vida e da minha mente, eu estou tornando tudo isso uma experiência. Uhum. Para você fazer também o mesmo. Não é para acreditar no que eu estou falando. É para você criar, descobrir por você o seu caminho. Que é isso que todos nós estamos precisando fazer. Tô contigo, concordo 100%. Eu acho que uma das coisas mais... Talvez o que a gente veio fazer aqui, ou boa parte do que a gente veio fazer aqui, é olhar para dentro mesmo. E olhar para dentro, eu preciso primeiro considerar e entender o que tá vindo, pelo menos do jeito que eu enxergo, tá? Eu consigo olhar para dentro a partir do momento que eu consigo reconhecer o que veio de fora. Então, tem coisa que... Eu sou uma coxa de retalhos, eu tenho coisas... de todo mundo, assim, eu conheço muita gente, eu sou um pouco do meu pai, eu sou um pouco da minha mãe, eu sou um pouco da minha esposa, eu sou um pouco de todo mundo que passa por aqui, mas eu preciso também conseguir, pelo menos é o jeito que eu enxergo, olhar por debaixo dessa coxa de retalhos e ver o que é essencialmente eu, né? E olhar para o que é essencialmente eu é muito difícil se eu nem souber que isso é possível. Puxa, você falou uma coisa interessante, o seu pai... sua mãe, seus familiares, as pessoas. O que a gente sente pelas pessoas é material nosso. Você vê o seu pai a partir de você. Sim. Você se enxerga a si, porque ele espelha você. Então, aquilo que você sente por uma pessoa é material que nasce de dentro de você. Aquela pessoa só está espelhando. Por exemplo, é muito importante, a pessoa quando tem raiva, a raiva é sempre uma energia de um potencial que você tem dentro de você e não está usando. Só que você usa um bode expiatório, é raiva daquela pessoa, é raiva daquela situação. Você sabe quando eu descobri isso? Na minha casa, o vizinho estava fazendo uma obra. Barulho o ano inteiro. Eu falei assim, que obra é que fica o ano inteiro? Quer dizer, ele quebrou a casa, quebrou de novo, sei lá, não sei. Eu falava assim, gente do céu, não é possível, eu vou enlouquecer. Não é? Ele terminou a obra dele. Aí eu comprei uma casa do lado e comecei a fazer uma obra. O barulho não me incomodava. Eu falava, gente, é o mesmo barulho do meu vizinho, eu estou feliz. Então não era o barulho. O que era que me incomodava? O que deixa a gente com raiva é o potencial nosso que a gente não está pondo em prática. E você acha que você está com raiva daquela pessoa. Porque se você estiver pondo em prática o seu potencial, pode fazer o que quiser, você não sente a raiva. Você passa livre. Você não se aprisiona naquilo. É verdade, e faz todo sentido. A gente precisa, às vezes, de analisar o que a gente sente pelo outro. É uma tradução do que existe dentro da gente. Sempre, não é, professor? Sempre, porque você vai usar que olhos para ver o outro? Os meus.
Então são seus que São os estão meus. com isso. Entende? Basicamente, você está dizendo, eu projeto no outro o que está aqui. O que tá... Então, por isso que sempre o outro traduz para você o que você precisa repensar em você. Então, puxa, eu preciso repensar em mim, porque está vindo esse ódio, está vindo esse rancor, essa situação. Eu preciso pensar. É uma energia potencial sua, que precisa traduzir para os seus potenciais realizadores, e aquilo está parado. Então, eu faço um EEG com mapeamento, tá alta voltagem delta, tá uma coisa assim explodindo na cabeça da pessoa. São potenciais traduzidos de forma energética, porque o cérebro traduz esses processos intrapsíquicos para o campo eletromagnético. Cara, deve ser muito maneiro olhar e entender isso tudo. Olhar o cérebro assim, caraca, que maneiro que tá rolando aqui. É bacana quando eu faço muito isso, entregar para a pessoa o que ela tem, para ela pensar e sentir. Entende? Então, quando eu comecei a falar publicamente da pineal, é porque é uma coisa que tem na tua cabeça. E se você souber o que tem na tua cabeça, você se vira. Você começa a fazer descobertas. Sim. Basta estar curioso, né? Precisa só alguém, para mim pelo menos, precisa só destampar um pouquinho. Aí você começa a se pesquisar, sabe? E é importante a gente ver. Como é que a gente levanta a pontinha do lençol que cobre a gente mesmo, professor, pra gente... Por que eu tô falando? Eu, por um tempo, eu queria muito que o Flow servisse de veículo para fazer as pessoas... quero ainda. Desenvolver o pensamento crítico, né? Isso é um jeito de falar o que a gente está falando, né? Só que é outro jeito de falar. Por um tempo eu entrei, cara, não dá pra fazer isso. Não dá pra fazer isso, porque a gente tá vivendo num momento que as pessoas não estão a fim de ouvir para entender, elas estão a fim de ouvir para responder, o que é a mesma coisa que não ouvir. Mas, sabe, Igor, a palavra verdadeira, a palavra da verdade fixa na consciência da pessoa. Você tem que acreditar naquilo que é verdade, naquilo que ilumina. E você semeia, sabe? Deixa germinar no tempo da pessoa. Porque se é verdade, aquilo vai rodar na cabeça da pessoa, no coração dela. E uma hora ela vai ter um insight. Então a gente tem que estar preocupado se o que a gente fala é construtivo. Se semeia, se as suas palavras semeiam no seu coração, sabe? Se você faz isso, cada pessoa vai ter o seu tempo. E a gente precisa entender isso, sabe? A gente tem os nossos momentos, que a gente tem revolta, que a gente tem uma autoestima baixa, que a gente tem nossas tristezas, que a gente está... São momentos nossos, mas quando a gente ouve a verdade, lê, a gente se educa com a verdade, aquela verdade, uma hora ela germina e ela aparece dentro da gente. Então vale a pena você continuar criando promovendo essa iluminação do saber. Puta, eu não tenho... Eu acabei de falar pro senhor isso, mas eu tenho um pouco de... quando eu ouço de volta, eu fico, nossa, mas como eu sou pretensioso. Porque assim, a pretensão de dizer a verdade... Eu tô mais na linha do que você tá dizendo, que o que eu tô falando aqui é pra provocar um pensamento aí... Mas isso é a verdade. Isso é a verdade. Que sei lá, a verdade você sabe, a verdade está em algumas posições, naquilo que te leva a fazer o bem. Ali está a verdade. A verdade está quando você se enxerga no ponto que você está. Não é mais, é ali. Perfeito. A verdade está ali. A gente se colocar onde a gente está. Mas por que a gente também, ou pelo menos algumas pessoas, olham para o ponto que está, ou assim, não se vê num ponto mais alto, mas se vê num ponto mais baixo do que realmente está? Isso daí, quem trabalhou muito isso, veja, na minha ignorância filosófica, com perdão dos filósofos, é só uma leitura pobre minha. Heidegger, ele vai dizer mais uma vez, dizendo perdão aos filósofos, é o meu entendimento que pode ser modificado também. Ele dizia o seguinte: a gente precisa de reconhecer a situação que nós estamos. Ele chama de Dasein. É assim, eu nasci nessa família, a minha condição é essa é a minha situação, é o que temos para o jantar. Aí você vai enxergar
todos os fatos que te levaram àquela situação e que são gigantes. Esses fatos todos, você é muito pequeno para tudo aquilo que aconteceu e você não consegue remover. Ele chama de facticidade. Tá. Aí ele diz a única forma. Aí ele não, aí sou eu que estou dizendo, interpretando Heidegger, né? Com perdão para os filósofos. Aí ele vai dizer assim: o único jeito de vencer essa facticidade é transfixá-la e encontrar a transcendência. E aí, quando você faz isso, você entende a vida. Só que a gente consegue fazer isso na maturidade. E aí a gente olha, enxerga a vida, por que eu estou aqui, o que eu tenho que fazer? E você se anima. E aí você faz a primeira pergunta: haverá tempo? Será que vai dar tempo? Aí ele escreve o ser e o tempo. Entende? Então, é muito importante a gente reconhecer a situação que a gente está. Mas é fundamental nós transfixarmos essa zona pesada pela transcendência. E cada um que encontre essa transcendência pelos seus caminhos. Porque é a única forma, porque não dá para você brigar com cada ponto. Aquela pessoa é daquele jeito, aquela situação é daquele jeito, aquela sociedade é daquele jeito, você não vai mudar de uma hora para outra. O Império Turco durou 300, 400 anos. Mas você pode transcender e olhar por cima. E essa transcendência, ela polariza a nossa consciência para o devir, para o vir a ser. Tira a nossa consciência do passado. Salva a nossa consciência dessa facticidade inexplicável e destrutiva. Curtiu esse corte, né, safado? Então aqui na descrição tem um jeito de você virar membro do Flow, cara. Clica aqui no link, tá? Pô, menos de R$8 não vai nem doer e vai ajudar a gente a continuar fazendo esse conteúdo foda pra você, tá bom? Olha! Tem conteúdo todo dia. Todo santo dia.